Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa. Nós já estamos há algum tempo na luta para alcançarmos um cargo no concurso da Prefeitura Municipal de Paracatu. E a língua portuguesa é de suma importância, porque na maioria dos cargos é peso 3, ou seja, 30 pontos da prova são de língua portuguesa. E alguns cargos, como o específico, né, para o professor de língua portuguesa, então é a matéria específica, vale 5, a metade da prova. E alguns cargos de nível fundamental e alguns de nível médio, também o português vai valer 5, metade da prova. Então, é arregaçar as mangas e estudar. Vamos lá. Hoje o assunto é adjetivo. Você deve acompanhar a partir da página 40, viu? 40, 41 e 42, o nosso assunto de hoje. Adjetivos. Então, não tem dificuldade nenhuma de você já logo dizer que adjetivo é a palavra que dá característica. É aquela palavra que vai atribuir qualidades aos substantivos e vai variar em gênero, número e grau. Acompanhe e fazendo as devidas anotações. Então, quando a gente fala que ele varia em gênero, por exemplo, nós temos que nos lembrar que o adjetivo, ele pode ser um adjetivo biforme, nós já conhecemos essa palavra quando estudamos substantivo. Quando eu falo bi, eu estou usando um prefixo que significa dois. Então, o adjetivo biforme é aquela palavra que vai dar uma característica e tem duas formas. Tem uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Por exemplo, se eu digo apressado, eu vou aplicar para o homem, mas se é uma mulher, então apressada, então olha, existe uma forma para o feminino, existe para o masculino e existe uma forma para o feminino. Mas nós temos também o adjetivo que nós vamos chamar de uniforme, como você já sabe, uni é um, então é quando ele vai ter uma forma só para se aplicar tanto ao masculino quanto ao feminino. Por exemplo, homem feliz. Se eu colocar no feminino, então vai ser mulher, mas o adjetivo feliz continua da mesma forma, porque ele só tem uma forma. Então, em se tratando de gênero, lembre-se de que você pode, às vezes, ter que identificar se ele é biforme ou se ele é uniforme, certo? Em se tratando de número, é lógico que nós vamos saber que é singular e plural, o número, singular e plural. Só que nós temos que lembrar que nós vamos ter adjetivos simples e adjetivos compostos. Quando o adjetivo é simples, por exemplo, é feliz, né? Então, ó, beleza. Homem feliz, plural, homens felizes. Então, é feito de forma tranquila, como nós já estamos acostumados a fazer com os substantivos. Nós vamos ter que aplicar uma atenção maior quando o adjetivo não for simples, uma palavra só, quando ele for composto, mais de uma palavra. E aí, então eu já deixo a regra geral aqui. A regra geral, mas você sabe que em toda regra existe exceção. Mas a regra é se o adjetivo for composto, vai flexionar apenas o segundo elemento. Então, flexiona o último elemento, ok? Então, esta é a regra geral. Por exemplo, eu tenho, vamos dizer que, ó, luso, que, ó, vamos entender que luso é um adjetivo referente à portuguesa, Portugal. Então, luso é um adjetivo referente a Portugal ou portugueses, certinho? Depende do contexto. Brasileiro é um adjetivo simples, é lógico, referindo-se a Brasil. Ótimo. Então, aqui eles estão nas suas formas simples, uma palavrinha só. Agora, se eu juntar os dois, por exemplo, estudo
a literatura, estudo a literatura. Se eu estiver estudando só literatura de Portugal, tanto eu posso dizer que estudo a literatura portuguesa, como estudo a literatura lusa. Então, lusa, referente a Portugal. Então, estou estudando a literatura brasileira. Ótimo. Aí, lusa flexionou perfeitamente, concordando com literatura que é feminina. Se fosse acordo, estudo um acordo luso. Ótimo. Agora, e se fosse literaturas lusas, acordos lusos. Agora, estudo literatura brasileira. Se for as literaturas, então vai ser as literaturas brasileiras. Perfeito. Então, estamos entendendo a nossa intenção aqui. A nossa intenção aqui é fazer agora o plural, mas de um adjetivo composto. Ou seja, se eu estiver estudando a literatura de Portugal e a do Brasil ao mesmo tempo, então eu vou dizer que estudo a literatura luso-brasileira. Então, para não ter, eu não vou dizer estuda a literatura lusa e a brasileira. Não, não precisa colocar os dois adjetivos simples. Você vai fazer um composto. Estudo a literatura luso e a literatura brasileira. Então, aí eu formo o substantivo composto luso-brasileira. Aí logo você já está pensando, mas se a literatura é feminino, por que que é luso? Porque a regra geral nos cobra que nós flexionemos num adjetivo composto apenas o último elemento, tanto em gênero masculino e feminino, quanto em número singular ou plural. Então, a literatura luso-brasileira, a marca de feminino vem só no último elemento. Se eu colocar as literaturas no plural, então a marca de plural também virá só no último elemento, ok? Então, fique aqui uma dica para pluralizar adjetivos compostos, sabendo que estamos falando agora só da regra geral, as exceções vão aparecer no decorrer da aula, ok? Beleza. E quando se trata de grau, não é aumentativo ou diminutivo. As características, elas vão ser comparadas ou intensificadas. Daí nós vamos ter o grau comparativo ou o grau superlativo. Como o próprio nome já está indicando, comparativo, eu vou comparar uma característica entre dois seres e às vezes também eu posso comparar duas características em um mesmo ser. Vamos ver também no decorrer da aula. E o superlativo é quando eu intensifico a característica do ser. Se você intensificar, então você diz que colocou o adjetivo no grau superlativo. Ambos, tanto o comparativo quanto o superlativo, têm subdivisões, que vamos ver daqui a pouco. Então, vamos lá. Quanto à formação, quer dizer, do jeito que o adjetivo forma, você pode classificá-lo como um adjetivo primitivo ou como um adjetivo derivado. As palavras você já conhece. Primitivo é que existiu primeiro, derivado é que vem depois. Então, a lógica é, adjetivo primitivo é quando a palavra não vem de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, alegre, bom, fiel, não estão, né, vindo de uma outra palavra, tanto é que você não vê prefixo nem sufixo nelas, certo? Agora, se a palavra, então elas podem dar origem a outras, então elas são primitivas, certo? Estas palavras aqui. Agora, se a palavra você percebe que ela vem de uma outra, ela se formou a partir de uma outra, a partir de um substantivo, a partir de um verbo, aí eu digo que a palavra é derivada. Aí você vê, ela dá uma característica ao ser, então ela é um adjetivo, certo? Então vejamos. Alegria e bondade são palavras derivadas dos exemplos acima. Alegre, bom. E escritor
é palavra derivada do verbo escrever. Então, ótimo. Só para que nós lembremos o que é o sentido de primitivo e derivado. Aí, se eu vejo que a palavra é um substantivo, eu digo que é um substantivo primitivo, um substantivo derivado, quando ele deu um nome. Mas se a palavra estiver dando uma característica, aí eu digo que é um adjetivo primitivo ou derivado, dependendo da formação dele. Dá origem a outras palavras, primitivo. Ele veio de outras palavras, então é derivado, ok? Continuando, vamos para o simples, que quer dizer que a palavra é formada por apenas um radical. É uma palavra só que existe ali. E o composto, lógico, quando você vai ter dois ou mais radicais na palavra. Por exemplo, você tem a palavra alta, menino estudioso, homem honesto. Então, alta, estudioso e honesto são adjetivos porque conferem uma característica a um ser. Esses radicais aí são, os radicais são respectivamente alt, porque esta é a parte que não vai mudar. Se você quiser, na palavra aqui, ó, alt, aí você fala alto, altíssimo, alta, estudioso, ó, aqui o estude, né? Estudioso, né? De estudar. Então, você vê que é o estudo que não muda. Então, o oso é o nosso sufixo formador do adjetivo aqui. Honesto, honeste. Ó, porque você pode formar honesto, honestíssimo. Então, até o T vai se manter invariável. Então, até aí nós temos o radical. É um só. Então, por isso você vai dizer que essas palavras são adjetivos, porque dão característica, e são simples, porque têm apenas um radical. Ao passo que, quando você fala a palavra super interessante, você vê que tem o super e tem o interessante, né? Surdo, mudo, surd, mood, né? Surdo, ó, para você ver que ele é o radical, que você pode formar surdo, surdinho, surdão, surdez, mesmo que esteja colocando, que eu coloquei aí exemplo de substantivo também, mas você está vendo que a parte surd é que não mudou, então ela é o radical. Mudo, mudinho, mudão, mudez, então o mude não muda, então muda é o radical. Verde, verdíssimo, claro, claríssimo. Então, o verde e o claro são os radicais. Então, você está vendo dois radicais numa mesma palavra. Então, aí se você fala menino surdo mudo, você caracterizou o menino. Você deu uma particularidade para ele. Mas essa característica é composta por dois radicais, duas palavras. Então, é um adjetivo por dar qualidade e é composto por conter dois radicais. Perfeito? Então, simples e composto. Repasse o slide aí, quantas vezes for preciso, mas grave, ok? Então, vamos para frente. Nós temos também adjetivos que nós vamos chamar de pátrios. A palavra pátrio logo te lembrou pátria, lembrou nação, lembrou lugar de origem, certo? Então, aquela palavra que caracterizar o ser, mas não para atribuir simplesmente uma qualidade de um defeito ou uma virtude, por exemplo, mas sim para caracterizá-lo conforme o lugar de origem dele. Então, é adjetivo porque caracterizou. E é adjetivo pátrio porque nos lembra de onde a pessoa veio. Então, ótimo. Já sabemos o que são adjetivos pátrios. Então, mineiro, brasileiro, gunaiense, paracatuense, sergipano, gaúcho, são adjetivos pátrios porque vão caracterizar um ser de acordo com o local de origem dele. Lógico que se eu disser o homem mineiro é honesto. Ó, eu tenho duas características aqui para o substantivo homem. Tanto disse que ele é mineiro, então mineiro particulariza este homem. Então, se particularizou, caracterizou, então é um adjetivo. Mas honesto também particulariza, então é uma outra característica para homem. Mas o mineiro
indica que ele é de Minas Gerais. Então, eu digo que é um adjetivo pátrio por isso. O honesto também é adjetivo. Agora, se você disser o mineiro é honesto, aí agora você já tem apenas um adjetivo na oração, porque mineiro agora, determinado por um artigo, passa a ser substantivo. Neste contexto aqui, ele não está caracterizando um ser, ele está fazendo referência ao ser. Então, ele está substituindo um nome, por isso ele é um substantivo aqui. Então, nós temos que ter em mente esse detalhe aí de que a palavra adjetivo dá característica, mas a palavra não é uma coisa só na vida, dentro da oração, ok? Ela pode ter mais de uma classificação conforme o contexto em que foi empregada. Então, ótimo. Repassando um pouquinho aqui, rapidinho. Então, adjetivos caracterizam. Um detalhe importante aqui, anote aí. Nós sabemos que estamos dentro das classes gramaticais variáveis. Então, não se esqueça disso, que é uma palavra variável, né? Ela varia em gênero, ela varia em número, ela varia em grau. E, às vezes, esta característica aqui, ó, de ser variável, ajuda a gente a saber se a palavra vai ser adjetivo ou não, certo? Porque nós temos que apelar, às vezes, para vários detalhes na frase, porque uma mesma palavra pode ser mais de uma coisa. Você viu ali, mineiro sendo adjetivo, mineiro sendo substantivo. Então, você tem que apelar para o contexto em que foi utilizado, certo? Agora, vamos para locuções adjetivas. Nós já conhecemos o sentido do termo locução. Locução é quando duas ou mais palavras se juntam para ter o valor de uma. Então, ótimo. Agora, adjetivo. Então, estamos dando adjetivo, palavra que dá característica. Então, locução, duas ou mais palavras com valor de uma. Se a locução é adjetiva, duas ou mais palavras com valor de um adjetivo. Ótimo. Então, o que eu sei do adjetivo? É uma palavra que vai dar uma característica, uma qualidade a um ser. Então, às vezes, eu vou usar mais de uma palavra para caracterizar o ser. Aí eu não tenho um adjetivo, eu tenho uma locução adjetiva, mas o papel delas na oração, dentro da frase, é o mesmo papel, certinho? Então, vejamos. Nós temos adjetivos pátrios aqui, ó, brasileiro, carioca e sergipano. Agora, se eu falasse, por exemplo, problema do Brasil. Então, olha só, eu caracterizei o problema não é de qualquer país, não. O problema é do Brasil. Então, eu usei duas palavras para caracterizar o problema, mas eu poderia ter usado só uma, poderia ter colocado problema brasileiro, certinho? Aqui, porque os exemplos de adjetivos pátrios estão junto com locuções adjetivas aqui, porque a definição veio os dois assuntos juntos. Que, ó, há também os adjetivos pátrios que caracterizam os substantivos de acordo com seu local de origem, e há as locuções adjetivas que são o conjunto de palavras que tem valor de adjetivo, que é o conjunto que tem valor de adjetivo. Aí vem exemplo de adjetivos pátrios, como brasileiro, e eu estou aproveitando para poder já fazer uma locução adjetiva correspondente, certo? Problema do Brasil, se fosse de Sergipe, né, então, sergipano, certinho? Então, só para poder já ir pegando tanto uma fixação do adjetivo pátrio, como já introduzindo a locução adjetiva. Agora, vamos para especificamente locuções adjetivas. De anjo, por exemplo, se eu falo assim, ó, ela tem um rosto de anjo. Então, veja bem, de anjo é uma característica para o rosto dessa pessoa que eu me refiro. Então, eu caracterizei, mas são duas palavras. Então, não é um
adjetivo, é uma locução adjetiva. E que eu poderia ter usado só o adjetivo, ó, rosto angelical, né? Amor de mãe. Se eu falo amor de mãe, carinho de mãe, atenção de mãe, é a mesma coisa de eu falar materno ou maternal, amor materno, amor maternal, carinho materno, carinho maternal. Então, se maternal ou materno são adjetivos, assim como angelical é adjetivo, então quer dizer que de mãe está caracterizando também o amor, então de mãe é uma locução adjetiva. De anjo está tendo o mesmo valor de angelical, então se angelical é adjetivo, o de anjo está fazendo o papel do adjetivo, porém com duas palavras, ora que eu chamo de locução adjetiva, certo? Agora, de face, por exemplo, eu posso falar tratamento de face, ou seja, é claro que nós vamos falar tratamento facial, mas aí, se é facial, é porque é um tratamento da face. Né? Tratamento da face, tratamento facial. Então, eu posso caracterizar um nome com uma palavra só. Então, essa palavra que caracterizou é adjetivo. Eu posso caracterizar um nome com duas ou mais palavras. Então, aí eu tenho locução adjetiva. Existem outras locuções adjetivas dentro da língua portuguesa. Aliás, desculpa, não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer existem outras locuções dentro da língua portuguesa. Nós temos locuções verbais, mas aí é claro, são verbos. Nós temos locuções adverbiais, mas aí também é claro, são palavras, é um conjunto de palavras que vai fazer o papel de um advérbio. Então, nós vamos ver que advérbio não dá característica a nome. Então, por isso que eu quero que você entenda que dá para que você faça a diferença perfeitamente. Veja um exemplo aqui. Deixa eu me ver aqui mesmo, um espaço aqui. Então, acha espaço aí na sua apostila, faz a anotação. E depois, repasse tudo, viu? Vamos fechar a prova de português. Então, deixa eu ver qual é o exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Ele fez o dever às pressas. Tá vendo? Fez o dever às pressas. Repare que eu vou perguntar para você, ó, quem fez foi ele fez. Mas ele fez o quê? Ele fez o dever. Aí agora, olha só, às pressas, repare que às pressas é como, é a maneira, é o modo como a pessoa fez o dever, ou seja, como praticou a ação de fazer. Eu quero que você veja que às pressas não tem nada a ver com o substantivo dever, não tem nada a ver com o pronome ele, tem a ver com o verbo fazer, é o modo como a pessoa fez alguma coisa. Eu indiquei uma relação com o verbo aqui através de duas palavras. Se eu tivesse dito assim, ó, ele fez o dever apressadamente, dava o mesmo sentido, só que aí era uma palavra só. Aí eu teria um advérbio de modo. Mas eu disse às pressas, eu usei mais de uma palavra para poder expressar o sentido de uma, então, de um advérbio. Então, aí eu tenho uma locução adverbial. Então, não estamos mudando de assunto. Estou lhe mostrando que existem outras locuções dentro da língua portuguesa. E você vai identificar uma e outra sabendo a relação que elas exercem com as palavras dentro da oração. O adjetivo exerce uma relação com o nome. E você viu que isso aqui, às pressas, exerceu uma relação com o verbo. Então, nada de pensar que é locução adjetiva, é locução adverbial. Vejamos o outro exemplo aqui, ó. Ele faz trabalhos, ele faz trabalhos da semana. Ó, ele faz trabalhos da semana. Se eu
falar, ele faz trabalhos semanais, é a mesma coisa de eu falar da semana. O que eu quero que você veja é que agora, da semana ou semanais, não tem nada a ver com faz, que ó, ele faz da semana, ele faz semanais. Tá vendo? Não faz sentido. Como fez na frase anterior, que ó, ele fez às pressas, ele fez apressadamente. Você vê que tem sentido ligado ao verbo. Por isso que é advérbio ou locução adverbial. Agora aqui, o que é da semana? Não é faz, são os trabalhos. Trabalhos da semana. Trabalhos semanais. Então, você vê que se refere ao nome, ao substantivo, caracterizando. Aí você não pensa num outro tipo de trabalho. Você não pensa que é um trabalho diário, você não pensa que é um trabalho mensal e nem anual, nem quinzenal. É semanal, é da semana. Então, deu sim uma caracterização para o nome. Referiu-se ao nome dando uma característica, individualizando, particularizando esse ser. Você tem adjetivo. É mais de uma palavra, então você tem locução adjetiva, ok? Então, com isso aí, creio que ficou claro o que é uma locução e como tem mais de um tipo de locução dentro da língua portuguesa, já sabendo como é que você faz para diferenciar, ok? Beleza. Passando agora para grau dos adjetivos. Lembre-se de que quando estamos no substantivo, grau do substantivo é aumentativo e diminutivo, certo? Porque você pode se referir ao ser em tamanho normal, grau normal, tamanho pequeno, diminutivo ou grande, tamanho enorme, por exemplo, que é o aumentativo. Agora, nos adjetivos, embora nós possamos fazer também, colocar em diminutivo ou aumentativo, mas não é a essência do grau do adjetivo, como já vimos lá no início da aula. É comparativo ou superlativo, está aqui, ó. O grau é comparativo ou superlativo. Então, quando eu falo, por exemplo, bonitinho ou bonitão, eu coloquei no diminutivo. Mas não existe um bonito pequeno ou bonito grande, não é isso que eu quero dizer lá. Então, quer dizer que as características, elas não vão ser colocadas em sentido de grau para tamanho pequeno ou tamanho grande, mas para comparar ou para intensificar. Então, o grau do adjetivo vai ser normal quando você exprime simplesmente a característica sem aumentar ou diminuir, não em questão de tamanho, mas em questão de intensidade, por exemplo, né? E aí, então, quando eu falo João está feliz, então aqui, ó, normal, feliz, coisa normal. Ótimo, daqui a pouco você vai ver que tem diferença, né? Que eu posso aplicar diferença nessa característica de feliz. Então, eu digo que eu apliquei um grau nesse feliz aí. Vamos lá? Olha só. O grau comparativo, ele exprime a característica de um ser, é claro, exprime característica, porque nós estamos falando de adjetivo, então vai exprimir característica. Mas não simplesmente falando daquele ser, mas sim comparando-o com o outro da mesma espécie. Por isso que o grau é comparativo. Então, quando eu quero dar um grau, vamos dizer assim, dar um grau na característica de um ser, eu posso mostrar a minha intenção do quanto eu vejo a característica naquela pessoa, comparando ou intensificando. Fazendo grau comparativo, fazendo grau superlativo. Se é comparando com outro ser, eu vou ter o comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Ou seja, eu vou colocar dois seres em comparação e a referência que eu farei do primeiro ser pode ser igual à do segundo, né? Ou a referência à qualidade do primeiro pode ser mais ou pode ser menos, ok? Então, vejamos. O João está tão feliz como a Maria. Repara que o adjetivo feliz agora, né? O mesmo adjetivo feliz lá de cima está aqui.
Só que agora eu não falei apenas do João e não falei só feliz. Eu quis dar um grau, uma diferenciação nesse feliz, que está tão feliz quanto Maria. Então, quer dizer, com esse advérbio de intensidade tão e esse como, que pode ser o como ou quanto, tanto faz, eu estou dando uma ideia de igualdade, que esse grau, aliás, que esse adjetivo, essa característica de ser feliz é igual nos dois seres, no João e na Maria, não tem nenhum mais feliz que o outro, certo? Então, tão feliz como ou tão feliz quanto a Maria. Isso é grau, colocou o adjetivo no grau comparativo e é de igualdade. Agora, eu vou colocar o primeiro ser em situação superior à do segundo. Olha só, o João está mais feliz do que a Maria. Repare que o adjetivo feliz continua aqui, é o adjetivo feliz que está sendo comparado. Eu estou me referindo à felicidade do João e à felicidade da Maria. E quando eu reparo os dois, eu vejo que o João é mais feliz do que a Maria. E quando eu falo do que, eu vou colocar entre parênteses, porque você pode falar o do ou não falar, que fica a mesma coisa. É tudo correto. João está mais feliz do que Maria, ou João está mais feliz que Maria, ok? Mas, de repente, eu posso colocar um menos, um advérbio que indica intensidade também igual o mais, mas o menos vai inferiorizar o primeiro ser, a qualidade de feliz no primeiro ser. O João está menos feliz do que a Maria, ok? E o do, de novo, tanto faz colocar ou não na frase. Então, é isso aí que é grau comparativo do adjetivo. Adjetivo, palavra que dá característica. Então, eu não vou falar que ele é felizinho ou felizão. Eu vou comparar para você saber o quanto que ele está feliz. Então, ou eu ponho ele com outro ser em termos de igualdade, ou o primeiro ser está em grau, né, superior na sua característica, ou em grau inferior ao segundo ser, ok? É só interpretar. Ok. Então, agora vamos para o superlativo. O superlativo exprime a característica de um ser elevada ao último grau. Então, aqui, ó, por isso que falou em superlativo, você tem que entender que nós estaremos nos referindo a uma qualidade, a uma característica intensificada. Grava essa palavra aí, intensificada. Perfeito? Então, vamos lá. E quando eu intensificar a característica de um ser, eu posso falar de um ser, ó, isso aqui tem sentido, de um ser, estou falando de uma pessoa em grau absoluto, quer dizer, o que eu quero dizer com essa questão de grau absoluto? Quer dizer que eu estou falando de um ser só dele, sem relação a outros. Certinho? Então, aí eu digo que é absoluto. Estou falando dele, de mais ninguém. Não estou relacionando com mais ninguém. Mas, às vezes, eu falo a característica de um ser e relaciono com um grupo de seres da mesma espécie. Aí, então, dessa forma, nasce o superlativo absoluto e o superlativo relativo. Então, vamos por partes. Começando do início. Superlativo é quando a característica está intensificada. E eu posso intensificar essa característica de duas formas. De forma absoluta ou de forma relativa. Absoluta é sem relação com um grupo ou um conjunto. Relativo é relacionado, o próprio nome já lembra, relacionado a um grupo ou a um conjunto. Ou seja, eu pego a característica de um ser e falo dele sem pensar em outros. Eu pego a característica de um ser
e falo relacionando com outras. Aí é que eu vou tendo o meu grau superlativo. Olha os exemplos. Eu sei que tem mais duas palavras para nós entendermos aqui, analítico e sintético, mas isso é muito simples. Vejamos. O João está muito feliz. O João está felicíssimo. Então, a característica aqui é feliz. Felicíssimo. Repare que muito feliz e felicíssimo é a mesma coisa. Então, se eu sou muito estudiosa, ou se eu sou estudiosíssima, é a mesma coisa, certo? Então, e outra coisa que é para você observar, eu estou falando do João sem relacionar João com ninguém, ok? Não relacionei com ninguém. Por isso eu vou dizer que aqui é superlativo, porque não é simplesmente feliz, é muito feliz, é felicíssimo. Então, isso me deu a noção de superlativo. Eu vou dizer depois do superlativo, que é superlativo absoluto, porque eu estou falando do João sem relacionar com outros seres, ok? Agora, dizer que é analítico ou sintético é mais simples do que se pensa. Analítico é quando você analisa o quanto ele está feliz, não somente dentro da palavra feliz, mas por intermédio de uma outra palavra. Ou seja, se eu falar que João está feliz, é uma coisa normal, feliz. Mas quando eu falo muito feliz, então eu intensificou. Então foi intensificado por outra palavra. Se eu falei que foi intensificado, eu falei que está no superlativo. Se eu estou falando do João sem relacionar com outros seres, então eu estou falando que é superlativo absoluto. Se eu vi que foi intensificado por meio de uma outra palavra, aqui um advérbio de intensidade, eu digo que é superlativo absoluto analítico. Mas o João está felicíssimo, então felicíssimo não é feliz, é muito mais do que feliz, certo? Então, eu percebi que felicíssimo também está intensificado, então identifiquei o grau superlativo, porque está intensificado, não está comparado, não estou comparando o João com ninguém. Então, não é comparativo. Está intensificada a característica, então é superlativo. Eu estou falando do João sem relacionar João com mais ninguém. Não estou relacionando com a família dele, com os colegas dele. Estou falando do João e pronto. Então, é superlativo absoluto por esse motivo. Quando eu olhei para o felicíssimo, eu já vi que ele não é só feliz. É felicíssimo, é muito mais do que feliz. Então, eu percebi que está intensificado e não foi por meio de uma outra palavra, não. Foi dentro da própria palavra felicíssimo, devido a essa terminação aqui, ó, íssimo. Então, um sufixo me passou a ideia de intensificação dessa característica. Então, eu não gastei duas palavras como no exemplo anterior, para eu sentir que o João não está com uma felicidade comum, é uma felicidade além do comum, intensificada. Aqui eu gastei duas palavras para entender isso. Aqui, só com o adjetivo, com um sufixo, eu percebi a intensificação, a intensidade da felicidade do João. Então, com um sufixo, com esse de sintético, é quando eu tenho, então, o superlativo absoluto sintético, ok? Ou seja, eu intensifico com duas palavras, então é analítico. Eu intensifico com uma só, então eu sintetizei, eu fiz uma síntese. Então é sintético. Olha como é fácil de entender, não é? Muito fácil. Pois é. Agora, nós estamos falando do superlativo, quer dizer, quando eu intensifico a característica, absoluto, quando eu me refiro ao ser sem relacionar com um conjunto, e que pode ser analítico quando a intensificação é feita por meio de uma outra palavra que vai, né, acompanhar o adjetivo, ou sintético quando eu apenas aplico um sufixo que dá aquela ideia de intensificação.
e fica uma palavra só. Então, por isso que é sintético. Agora, nós vamos para o superlativo relativo, que pode ser de superioridade, que não tem dificuldade nenhuma, se é superior é o mais, ou de inferioridade, que também não tem problema nenhum, que se é de inferioridade é porque é o menos. Então, pronto. Agora, veja bem, se você falar assim, vou confundir com comparativo de superioridade, que fala mais, ou de inferioridade, que fala menos, repare que eu coloquei uma coisinha aqui que lá não tem, que ó, é o mais, o menos. Ou seja, lá no comparativo não tem esse artigo antes do mais nem do menos. No relativo sempre terá. Tá vendo como é bom estudar? Sempre tem uma coisinha que nos ajuda a aprender mesmo a matéria. É só praticar. Não vem falar que, mas amanhã eu já esqueci isso. É claro, a gente não faz o exercício uma vez só na vida para conseguir o resultado que espera. A gente às vezes fica meses praticando. Vai praticar, ok? Então vamos lá. Superlativo, relativo de superioridade. Repare, o João é o menino mais feliz da turma. Eu não precisa pensar que só porque colocou menino aqui vai atrapalhar alguma coisa, não. Com o menino aqui ou sem o menino aqui, dá o mesmo efeito, que o João é o mais feliz da turma, tá vendo? João é o menos feliz da turma. Então, vamos entender. Primeiro, eu não estou fazendo, não é uma comparação do João e um outro ser. Eu estou relacionando a característica feliz do João e de um conjunto, a turma, tá vendo? De um grupo. E quando eu falo o mais, pronto, é superior. Se eu falo o menos, pronto, é inferioridade. Então, repassando, se eu tenho superlativo é porque eu intensifiquei a característica. E quando eu falo o mais feliz ou o menos feliz, eu estou intensificando sim. Agora, é relativo porque eu peguei um ser, que é o João, me referi ao João, mas não só a ele sozinho. Eu fiz referência a ele e à turma dele. E aí, então, por isso é superlativo relativo, porque está relacionando um ser a um conjunto. Se, pois, o mais ou o menos, aí eu vou ter, respectivamente, de superioridade ou de inferioridade, ok? Então, repasse este slide aqui, escute com calma, vai parando quando precisar, pense, mas entenda, ok? E vamos à primeira questão. Na semana passada, um telejornal exibiu a matéria sobre a morte das lâmpadas incandescentes. O ótimo texto do repórter começava assim: a velha e boa lâmpada incandescente, mais velha do que boa. Hábil com as palavras, o repórter desfez a igualdade, é porque ele colocou aqui, a velha e boa lâmpada incandescente, mais velha do que boa, ou seja, está comparando, né? Mas a lâmpada é velha e a lâmpada é boa. Só que aí ele diz que é mais velha do que boa. Hábil com as palavras, o repórter desfez a igualdade que a conjunção aditiva e estabelece entre velha e boa. E quando ele falou a velha e boa lâmpada, então está tudo igual. Ela é velha e ela é boa. Deu para entender que está em termos de igualdade. Agora, quando ele falou mais velha do que boa, então aí a característica de velha já ficou superior à característica de boa, certo? Beleza. Estabelece entre velha e boa e instituiu entre esses dois adjetivos uma relação de comparação de superioridade, que não se dá da forma costumeira, isto é, entre dois elementos. A rua X é mais velha do que a Y, por exemplo. João é mais bonito que Maria, por exemplo. Então, quer dizer, o que o autor falou para a gente até agora? Que o autor a que ele se refere
fez uma referência às lâmpadas incandescentes e disse que a velha e boa lâmpada quer dizer que a lâmpada tem duas características, de ser velha e de ser boa. E ele colocou com a conjunção e ficou tudo igual. Então, eu poderia falar que ela é tão velha quanto boa. Ótimo. Só que depois ele fez uma correção. Ele falou mais velha do que boa, então o velho ficou em grau comparativo de superioridade. Só que aí ele diz agora que ele fez uma comparação que não se dá de forma costumeira, porque costumeiramente nós comparamos dois seres entre si. E o autor aqui comparou foi duas qualidades de um mesmo ser, ok? É isso que ele disse até aqui. Mas, entre duas qualidades, velha e boa, de um mesmo elemento, que é a lâmpada incandescente. Ao dizer mais velha do que boa, o repórter quis dizer que a lâmpada já não é tão boa assim. Agora, então, que já não é tão boa, mas velha ela é. Agora, suponhamos que a relação entre velha e boa se invertesse. Como diria o repórter, a velha e boa lâmpada incandescente mais boa do que velha. Mais boa do que velha. Inverteu, ele colocou boa agora primeiro do que o adjetivo velha. Ou a velha lâmpada incandescente melhor do que velha. Será que ele deveria dizer mais boa do que velha ou melhor do que velha? Ela é melhor do que ela é velha. Quem gosta de seguir os burros corretores ortográficos dos computadores pode se dar mal. O meu corretor, por exemplo, condena a forma mais boa do que velha. O mestre grifa o par mais boa, quer dizer, quando o computador lá grifa, né, de vermelhinho lá para a gente, sinalizando que aquilo está errado. E aí vai dar a opção para corrigir. Quando escrevo melhor do que boa, o iluminado me deixa em paz. Aí ele concorda, aí ele diz, aí beleza, pode continuar, né? E por que ele age assim? Porque para ele não existe mais bom, mais boa, só existe melhor. Mas mais bom, mais boa, existe sim, certo? Principalmente nesse caso aqui. Nós não estamos comparando dois seres. Nós estamos comparando duas qualidades de um mesmo ser. Para que você entenda resumidamente o que foi que o autor quis dizer aqui no texto, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes acontece assim, olha, você fala assim, se você falar que Ana é mais grande que Maria, nossa, todo mundo cai de cima. Mais grande? Não é mais grande, não, é maior. Beleza, certinho, vai ser maior mesmo, ok? Por que que vai ser maior? É maior que Ana. Então, esse maior está no comparativo de superioridade e eu digo que é sintético, porque em vez de eu usar mais grande, duas palavras para sinalizar maior, eu usei só uma, sintetizei em uma. Só que, então vou dizer o maior. Só que aí eu comparei dois seres, aqui eu estou comparando Ana e Maria. Agora eu não vou comparar dois seres, eu vou fazer como o autor fez aqui, Eu vou comparar duas características no mesmo ser. Então eu vou falar só de Ana agora. E a Ana, ela tem duas características que a gente vai olhando e vê. A Ana, ela é grande, viu? Ela é alta, e eu quero usar o grande, não quero usar o alta não, tá? A Ana é grande. E a Ana também é gorda. A gente vai olhando e vendo, não tem como não ver, certo? Então, eu vou falar de duas características da Ana. Eu não estou falando de duas pessoas, como eu falei aqui. Eu não comparei duas pessoas. Agora, eu vou comparar duas características no mesmo ser, Ana. Então, a Ana, ela é grande e a Ana é gorda. Ela é grande e ela é gorda, ok? Então, eu posso dizer perfeitamente que a Ana é mais grande que gorda, porque agora eu estou comparando duas qualidades, a de ser grande e a de ser gorda, no único ser que é Ana.
Então, neste caso aqui, de eu comparar duas qualidades no mesmo ser, você pode falar mais grande, que não tem problema, certo? Aí, mas é claro, você tem a opção de usar o maior também. Ana é maior do que gorda. Quer dizer, eu sei que ela é grande, eu sei que ela é gorda. Só que eu acho que a altura, se a gente for comparar, segundo a saúde mesmo, né? As recomendações da saúde, não, ela não é tão gorda assim, não. Ela é mais alta do que gorda. Aquele gorda dela não está tão exagerado, não. Mas a altura, sim. Então, aí que eu posso dizer que ela é mais grande do que gorda, ok? Então, às vezes, nós comparamos duas qualidades no mesmo ser, tá bom? Vamos ver o que a questão quer da gente aqui. Ao elaborar sua crítica, o autor do texto destacou a relação de sentido entre os adjetivos femininos velha e boa, os quais projetam uma apreciação positiva à palavra lâmpada. Nesse fluxo de adjetivações, ao finalizar seu texto, faz referência à palavra melhor, um adjetivo em seu grau de comparação de superioridade. Sendo assim, dentre as alternativas a seguir, assinale a opção em que a palavra em destaque recebe a mesma classificação. Então, olha só, é uma questão longa, um texto grande, mas traz informações, a gente aprende matéria aqui dentro dele, um enunciado grande, mas então eu tenho que resumir. Ele colocou lá que, ao finalizar seu texto, faz referência à palavra melhor, um adjetivo em grau de comparação de superioridade. E ele quer isso, ele quer onde que essa palavra, que ela tem melhor em todas, ó, onde que a palavra melhor é a mesma coisa, ou seja, um adjetivo. Porque eu já disse lá no início da aula que a mesma palavra pode receber mais de uma classificação, conforme o papel que ela exerça dentro da oração. Então, vamos lá. Disseu é meu melhor amigo. Ó, Disseu é meu amigo. Amigo bom, amigo leal, amigo melhor, melhor amigo. O que você está sentindo aí? Você está sentindo que melhor está caracterizando amigo. Se melhor está caracterizando amigo, então melhor é um adjetivo. Se ela é adjetivo mesmo, então já achou a resposta, porque a banca quer isso, que é onde melhor é um adjetivo, né? Ou seja, é meu melhor amigo, caracterizou o amigo do mesmo jeito que ele usou lá no texto a palavra melhor. O melhor sempre vence, você já sabe. O que você está vendo aqui? Ó? Você está vendo um artigo. Então, pronto, se tem artigo aqui, essa palavra agora já não é adjetiva, agora ela é um substantivo. Precisa estudar melhor. Estudar melhor. Melhor é o modo como eu preciso estudar. Estudar é verbo. Está modificando o verbo. Palavra que modifica verbo é advérbio. Tá vendo? Estudou muito e levou a melhor. Levou a melhor, quer dizer, alguma coisa boa aconteceu com ele, né? Então, quer dizer, por exemplo, ele foi aprovado, né? Estudou muito e levou a aprovação, tá vendo? Passou no concurso. Faça isso também. Então, levou a melhor. Então, aqui, ó, eu estou vendo aqui um artigo. Então, se eu vejo aqui um artigo, eu vejo aqui um substantivo. Este quadro fica melhor aqui. Ó, fica melhor aqui. Eu não estou falando que o quadro é melhor. Se eu falasse o quadro é melhor, aí melhor é adjetivo de quadro. Eu estou falando que ele fica melhor aqui. Observe que se você falar que é melhor aqui, ou fica melhor, tanto faz. Aqui é verbo, aqui é um advérbio, e daí, então, você tem certeza que o melhor é advérbio também, porque advérbio se refere a verbo, advérbio se refere a um adjetivo, ou advérbio se refere a outro advérbio. Então, melhor aqui é advérbio. Então, ele só foi adjetivo na letra A, e é isso que a questão lhe pediu. Por isso, letra A é a resposta, ok? Considere o fragmento abaixo para responder à questão. Os passageiros ficaram aborrecidíssimos com aquela brusca mudança de itinerário, mas não protestaram. Então, eu sei que aborrecidíssimos vem do adjetivo aborrecido com um sufixo que deu uma ideia intensa.
intensificou o aborrecido aqui. Eles não ficaram aborrecidos, eles ficaram aborrecidíssimos. Então, intensificou. Olha como que você precisa fazer, o que você precisa fazer para aprender a matéria. Intensificou. É esse o contexto aqui. Se intensificou, eu já vou para superlativo, porque eu não estou comparando. Então, está intensificado, é superlativo. Ótimo. Agora vamos lá. Superlativo existe absoluto e existe relativo. Relativo é quando eu relaciono um ser com um grupo. Os passageiros ficaram aborrecidíssimos. Não disse mais, assim, ó, de um grupo, não disse mais um conjunto de pessoas, só falou dos passageiros e pronto. Não relacionou com nenhum outro ser, então eu estou diante do superlativo absoluto. Quando eu falo em absoluto, se eu voltar ao slide, 2 slides, eu vou ver que o absoluto pode ser analítico ou sintético. Sintético. Síntese, sintetizou, resumiu numa palavra só. S de sintético, S de sufixo. Tá vendo? Oh, mas é bom demais estudar. Então, superlativo absoluto sintético, ou seja, letra T. Perfeito? Repasse e você vai ver que é isso mesmo. Vamos para 3. Na flexão dos adjetivos compostos, ó, adjetivo composto, flexão, apenas o segundo elemento recebe a forma de plural e de feminino também, com exceção de alguns casos. Falamos isso lá, é a regra geral, mas existem algumas exceções. Assinale a opção cujo adjetivo mostra corretamente flexão de plural nos 2 termos. Ah, então agora tem uma aqui que os 2 termos podem pluralizar. Então, quer dizer, vai ser uma exceção à regra. Vamos achar? Blusas vermelhas. Olha, vamos lá. Presta bem atenção. A regra geral, que fala que só o segundo elemento vai variar, pode ter certeza que ó, o segundo elemento recebe a flexão, vai ser adjetivo mais adjetivo. Tá ok? Então, vamos lá. Vermelho claro. Ai, ai, ai. Vermelho é adjetivo, claro também é adjetivo. Então, blusas vermelho. O primeiro elemento não varia. Claras. Só o segundo elemento, ok? Então, errada essa primeira. Alunos surdos mudos. Parece que eu já gostei disso aqui. Parece que tá certo, não é? Agora vamos ver. Canários amarelos ouros. Olha, para começar, você tem amarelo é cor, beleza, é um adjetivo. Mas ouro é um substantivo, ouro é nome. E aí vem uma regra. Você vai colocar simplesmente canários, amarelo ouro, por quê? Porque se um substantivo, ó, substantivo, resumir, substantivo usado como adjetivo fica invariável. Então, você já sabe a regra geral. Se eu tenho adjetivo mais adjetivo formando um adjetivo composto, 2 adjetivos formando um adjetivo composto, a regra geral é só o último elemento que varia. Então, por isso que blusas, fica certo, é blusas vermelho claras. Só o último elemento que variou, tanto no feminino quanto no plural. Perfeito? Ótimo. Agora está nascendo mais uma regra aqui. Se você tem um adjetivo composto, ó, amarelo ouro é um adjetivo composto, caracterizando os canários. Os canários têm uma cor amarela, mas tem vários tons de amarelo. Esse aqui é amarelo ouro. Aí o que eu analiso? Eu analiso que amarelo ouro, então, é o adjetivo composto porque caracterizou um nome por meio de 2 palavras. Mas quando eu reparo o segundo elemento, eu vejo que ouro é nome, ouro é substantivo. Então, você tem que lembrar desta regra aqui. Se você usar um substantivo com valor de adjetivo, ou seja, você usou um adjetivo, um substantivo, para caracterizar. Então, aí ele fica invariável. E como o primeiro elemento já não varia mesmo, porque varia é só o segundo elemento, a regra geral, então, canários amarelo ouro
é o certo. Eu tenho 2 canários amarelo-ouro. Mas por que que não foi para o plural? Porque, regra geral, só varia o segundo elemento. Mas o segundo elemento é um substantivo usado por valor de adjetivo, torna tudo invariável, tá bom? Acordos lusos brasileiros. Luz é adjetivo, brasileiro é adjetivo, só varia o último elemento, então tem que ser acordos luso-brasileiros, é a regra geral. Uniformes verdes olivas. Ó, oliva é a árvore que dá, da oliveira, que dá a azeitona. Então, olha só, né? Oliveira, oliva é a árvore. Isso aqui é nome. Oliva é nome. Então, é a regra da letra C. Eu tenho um substantivo usado como adjetivo. Então, ele fica invariável. O primeiro já não varia mesmo. O primeiro não varia. Só quando é exceção. Esse aqui não é exceção. Então, é verde oliva. Uniformes verde oliva. Ok? Então, beleza. A letra B é a correta. Surdo mudo é exceção, tanto se ele for um adjetivo como se ele for um substantivo. Alunos surdos mudos. Caracterizou alunos, então é adjetivo composto. Se fosse alunas surdas mudas. Se fosse aluno surdo mudo. Aluna surda muda. Mas surdo mudo também pode ser um substantivo. Se eu aplicar um artigo antes, ó, o surdo mudo precisa de ajuda. Então, beleza, o surdo mudo. Se fosse uma mulher, eu ia falar a surda muda. Se fosse no plural, os surdos mudos, porque surdo mudo sempre variando os 2 elementos, sempre como um substantivo composto, como neste exemplo aqui, como um adjetivo composto, que aqui na letra B, e que constituiu a nossa resposta, ok? De acordo com a norma padrão, atribua C ou E, conforme esteja certo ou errado o plural dos adjetivos compostos. Vi um menino com cabelos castanho escuros e olhos verde claros. Então, castanho escuros está caracterizando cabelos, verde claros está caracterizando olhos. Vamos observar castanho, cabelo escuro. Então, eu tenho adjetivo mais adjetivo. Olhos verdes, olhos claros. Eu tenho adjetivo, eu tenho adjetivo. Perfeito. Por que eu tenho que fazer isso? Porque aí eu me lembro da regra geral. A regra geral é, se eu tenho um adjetivo composto, formado por 2 adjetivos, só o último elemento que varia. Cabelos castanho, escuros, certo? Olhos verde, claros, certo? Então, aqui eu ponho C. Então, já eliminei a letra B, porque a letra B já começou com errado. Os soldados vestiam fardas verdes olivas. Acabamos de fazer isso aí. Sabe que oliva não é uma qualidade. Oliva não é característica. Oliva é nome. Então, se eu tenho um substantivo fazendo papel de adjetivo dentro de um composto, nenhum elemento varia. Fica invariável. Então, esta veio errada. Vestiam fardas verde-oliva. Ok? Então, a primeira é certa, a segunda é errada, certa, errada, certa, certa já saiu, certo, certa já saiu. O inglês e o alemão são línguas anglo-germânicas. Anglo, referente à Inglaterra, germânica, referente à Alemanha. Então, são adjetivos, pátrios. Mas, o que eu preciso saber é que são adjetivos. Então, 2 adjetivos para formar um adjetivo composto, só o último elemento que varia. Então, línguas anglo-germânicas. Então, do jeito que veio, estava errado. E, desta forma, já sei a resposta. Os políticos precisam buscar soluções para os problemas econômicos financeiros. Problema econômico, econômico é um adjetivo. Problema financeiro, financeiro é um adjetivo. 2 adjetivos entram na formação de um adjetivo composto, só o último elemento que ganha flexão. Então, é problemas econômico-financeiros, então veio errado, fechou na letra A. Perfeito?
As novas casas dos caninos também seriam responsáveis pelo fornecimento de cuidados médicos. Novas casas. Casas novas. Nova que não é nome. Nova que é uma característica da casa, então, de graça, que isso aí é um adjetivo. Marque a alternativa em que a anteposição do termo destacado, anteposição, vai por antes, em relação ao termo a que se refere, provocaria mudança de sentido. Então, eu tenho aqui que espera interminável, o adjetivo interminável está depois do substantivo espera. E a questão está dizendo que eu tenho que marcar onde. Se eu mudar de lugar, por exemplo, espera interminável, e eu fizer interminável espera, vai mudar de sentido. Se eu mudar as palavras de lugar, o sentido também vai mudar. Espera interminável é espera que não termina nunca. Interminável espera continua sendo uma espera que não termina nunca. Então, aqui continua o mesmo sentido. Letra B. Provocando posturas e composturas negativas de políticos vários. Políticos vários, vários políticos. Eu sei que essa aqui fica um pouquinho difícil, que a gente praticamente não usa desse jeito que veio aqui. Então, vou até deixar por último a letra B. Não para apenas corrigir algum defeito ou sinais de velhice prematura. Prematura, velhice prematura, antes da hora, prematura velhice. Tanto faz velhice prematura como prematura velhice, é a mesma coisa, não muda o sentido. Então, viva Tong, não só pela sua arte inigualável, uma arte sem igual. Sua inigualável arte continua sendo sem igual a arte. Então, se eu mudar essas duas palavras de lugar, o sentido continua o mesmo. Então, com certeza, é a letra B que, se eu mudar, vai fazer diferença. Por quê? Aprenda aí que políticos vários, quando essa palavra vem à frente do substantivo, quer dizer variados, ou seja, diferentes, certo? Eles são vários, eles são diferentes, eles são variados. Aí, então, ele é um adjetivo mesmo. Mas se eu falar negativas de vários políticos, eu não estou querendo dizer que os políticos são variados, que eles são diferentes. Eu quero dizer que são muitos políticos. Aí, vários ficou sendo um pronome indefinido. Até muda de classe gramatical às vezes, tá vendo? Aqui até muda não só o sentido, como muda até a classe gramatical. Por isso, essa é a resposta. Se eu mudar essas palavras de lugar, eu mudo o sentido da frase. Às vezes, quando eu mudo, por exemplo, o homem pobre, o pobre homem. Aqui não vai mudar a classe gramatical. O pobre continua sendo adjetivo nas duas expressões que eu coloquei. Mas a mudança de lugar, que é homem pobre, quer dizer sem dinheiro, sem recursos. Agora, o pobre homem quer dizer que é infeliz, sofrido. Às vezes é rico, mas é um pobre homem. Então, às vezes, você mudando a palavra de lugar com a outra dentro da oração, a qual ela se refere, pode mudar o sentido da palavra. Às vezes, a classe gramatical continua a mesma, mas o sentido muda. E às vezes muda até a classe gramatical, ok? Então, repasse, reestude quantas vezes for preciso, mas não desista, ok? Então, até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigada pela atenção.